Hospital de Capelinha declara situação de emergência. Onça é vista e mata na região. Perseguição policial termina em prisão na comunidade de Resplendor. Times de Capelinha são convidados para participar da Liga de Teófilo Otoni. E mais, o contador Rodrigo Silva tira dúvidas a respeito do imposto de renda. Hoje é quinta-feira, 1º de abril, e este é o seu TVC News que está no ar. Olá, boa noite. A Fundação Hospitalar de Capelinha fez um alerta sobre a situação crítica na saúde. Além da alta ocupação de leitos, há risco de faltar medicamentos para tratar a Covid-19. A situação da Fundação Hospitalar de Capelinha hoje é a mesma situação de todo o Brasil. UTI e leitos clínicos totalmente ocupados, né? Pacientes muito graves, a maior parte da UTI com pacientes entubados, né? A minha experiência com essa doença foi uma experiência amarga. Eu não imaginava que eu ia ser contaminado e precisaria passar, né, ali pela UTI. Eu achei que seria muito forte, mas eu tive que enfrentar esse momento. Fiquei em casa alguns dias, depois não conseguindo alimentar, 3 dias sem alimentar, eu fui levado ao centro Covid e logo em seguida levado para ser internado. Fiquei 7 dias internado ali. O cansaço do pessoal, né, que hoje a gente já não encontra mais pessoal para ser contratado, né? Nós temos lutado muito para contratar e não estamos conseguindo. E também o risco iminente de desabastecimento do mercado, porque as farmacêuticas brasileiras não estão dando conta de produzir a quantidade de medicamento necessária para fornecimento aos CTIs e às UTIs que tratam do Covid no Brasil inteiro. Realmente a situação está crítica, mas ainda há esperança de dias melhores. E agora nós vamos falar sobre um vídeo que está circulando nas redes sociais. Uma onça foi vista transitando nas matas da região. Confira. Nós conversamos com o Sidney, que foi um dos primeiros a receber o vídeo no WhatsApp. Eu recebi o vídeo no sábado à tarde, o vídeo da pessoa que gravou. Foi gravado aqui na Pontal, próximo à sede da Peram, mas todo mundo toma cuidado porque é uma bicha muito bonita que está aqui na região. E não é fake news não, gente, pode ficar esperto porque é uma onça. Fica então um alerta para você que costuma andar de bicicleta pela região ou fazer corridas e caminhadas, para prestar bastante atenção. E no próximo bloco nós vamos falar sobre uma perseguição policial que aconteceu aqui perto, na comunidade de Resplendor. Não saia daí, o TVC News volta já. A Backupnet é um provedor de acesso à internet. Fundada em 2006. Oferece os melhores serviços, possui uma equipe altamente especializada. O grande diferencial dos serviços prestados é a estabilidade e a exclusiva oferta de conexão fibra óptica, utilizando equipamentos de última geração. Backupnet. Você conectado sem limites. Uma perseguição policial terminou em prisão no distrito de Resplendor. Confira só as imagens de uma moto policial perseguindo um motociclista que não obedeceu o sinal de parada dos militares.
Gente, confira só essas imagens. É lamentável esse tipo de atitude. Tanto o piloto pode se machucar, como ele também pode ferir pessoas que estão ali passando pela rodovia. Então, ó, tome muito cuidado. Ah, bichão. Nós conversamos com o tenente Rony da Polícia Militar, que disse que é normal denúncias sobre motoqueiros fazendo manobras radicais no distrito de Resplendor. Esse fato ele tem sido denunciado, esse tipo de crime, né, de direção perigosa, porque é um crime, tem sido muito frequente aí, principalmente em localidades mais distantes, na zona rural, como Resplendor, Chapadinha, Ponte Nova. E a Polícia Militar está atuando firme, né, para não deixar que isso aconteça. Não é novidade pra ninguém que tá todo mundo morrendo de saudade do mundo da bola, não é verdade? E enquanto a Copa Aranãs não volta, nós vamos manter você informado sobre tudo o que acontece no mundo da bola aqui em nossa região. Os times de Capelinha foram convidados para participar da Liga de Teófilo Otoni. A nossa reportagem conversou com o secretário de Esportes, que contou um pouco mais sobre esse assunto. Eu achei de grande importância esse convite a mim como secretário e às equipes de Capelinha. Então nós estamos estudando, ainda temos que fazer uma reunião com as equipes de Capelinha para ver se eles vão aceitarem fazer essa parceria. A Liga de Desportos de Teófilo Otoni, ela tem um projeto de expansão. Nós queremos fortalecer o esporte em toda a nossa região. E ter clubes de Capelinha junto conosco é muito importante para abrilhantar essas competições. Capelinha, como Teófilo Otoni, é um celeiro de craques, inclusive para as categorias de base. É muito bom que haja essa parceria entre Capelinha e Teófilo Otoni. E este é um grande passo para os times de Capelinha. Esperamos que em breve eles possam voltar aos gramados. E no próximo bloco nós vamos falar sobre imposto de renda. Não saia daí, o TVC News volta já. A Backupnet é um provedor de acesso à internet, fundada em 2006. Oferece os melhores serviços, possui uma equipe altamente especializada. O grande diferencial dos serviços prestados é a estabilidade e a exclusiva oferta de conexão fibra óptica, utilizando equipamentos de última geração. Backupnet, você conectado sem limites. Estamos de volta, recebendo aqui no estúdio o Rodrigo Silva, que é contador e vai tirar dúvidas a respeito do Imposto de Renda 2021. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rafael. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, Rodrigo. Rodrigo, quem está obrigado a fazer o Imposto de Renda 2021 e qual é o prazo para entrega? Bom, Rafael, a declaração de imposto de renda ela tem vários critérios que obrigam o contribuinte a enviar essas informações para a Receita Federal. No entanto, as mais comuns são basicamente a pessoa que tem rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559, rendimento tributável ao salário, né? Aquele produtor rural que teve receita bruta acima de R$ 142.700 e poucos reais, e também aquela pessoa que tem algum ganho de capital. O que seria esse ganho de capital? Principalmente agora que está tendo muitas essas plataformas digitais de, digamos assim, compra e venda de ações, essa pessoa é obrigada a enviar a declaração de imposto de renda e aquela pessoa que teve a venda de algum bem e teve ganho sobre essa venda. Ela também está obrigada a enviar a declaração de imposto de renda. Para esse ano de 2021, a gente tem uma novidade, que são aquelas pessoas que receberam auxílio emergencial e com esse recebimento somado aos seus rendimentos tributáveis, que é salário ou algum outro rendimento que a pessoa venha a ter, cheguem ao valor de R$ 22.800, mais ou menos, ela está obrigada a enviar a declaração de imposto de renda. Tem outros critérios, mas digamos que para esse ano os mais comuns seriam esses. Ok, Rodrigo. E qual é o prazo, hein? Todo mundo quer saber qual é o prazo final para a entrega da declaração. Sim.
O prazo, a princípio, o período de entrega, digamos assim, seria do dia 1º de março agora de 2021 até o dia 30/4. No entanto, a gente ainda está passando pela pandemia. Ano passado, a Receita Federal estendeu esse prazo de entrega até o dia 30/6, 30 de junho. E imagino que esse ano também, por ainda estarmos num período muito crítico da pandemia, esse prazo também vai ser estendido. Ok, Rodrigo. Rodrigo, algo que tem gerado muita dúvida, tá todo mundo se perguntando aí na rua, quem deverá devolver o auxílio emergencial, hein? Na verdade, como você disse, é uma dúvida muito constante, né? Tem que se tomar muito cuidado. O auxílio emergencial ele foi feito muito às pressas, então acaba que algumas pessoas com os critérios do governo federal que não teriam direito acabaram conseguindo o auxílio emergencial. O que a Receita Federal fez? Ela estipulou essa nova regra de obrigação de envio da declaração, que é aquela pessoa que obteve rendimentos tributáveis somando ao auxílio emergencial que chega em R$ 22.800, certo? Tem que prestar bastante atenção nisso, né? Exatamente. Muita gente não deve estar sabendo disso, então atenção. Qual é o valor mesmo, Rodrigo? R$ 22.847. Então, se você recebeu auxílio emergencial e recebeu no ano passado até 22 mil, repete aí, Rodrigo, R$847, você deve prestar, você deve informar para a Receita a sua declaração do imposto de renda. Exato. Para a devolução desse auxílio emergencial, o critério é um pouquinho diferente. Para você enviar a declaração, estar obrigado a enviar a declaração, esse valor de R$ 22.847 é somado ao auxílio emergencial. As pessoas que estão obrigadas a devolver o auxílio emergencial são as pessoas que têm esse mesmo rendimento de R$ 22.847. No entanto, não soma para chegar nesse montante o auxílio emergencial, entendeu? Então, a pessoa que teve rendimentos normais sem o auxílio de R$ 22.847 e recebeu o auxílio, precisa fazer a devolução. É interessante que a devolução, Rafael, ela não pode ser parcelada, ela, digamos assim, não tem nenhum tipo de negociação até então. Quando envia a declaração, automaticamente já é gerada a notificação e junto com a notificação o DARF, que é o documento, né, que faz a arrecadação dessa devolução do valor integral do benefício que foi recebido ano passado. Lembrando também que se porventura houver algum contribuinte, alguma pessoa que vai fazer a declaração de imposto de renda, que obteve esses rendimentos de R$ 22.847 e algum dependente recebeu o auxílio emergencial, também gera obrigatoriedade de devolução do auxílio emergencial. Como você falou, tem que tomar muito cuidado, muito interessante, se procure, digamos assim, um profissional para poder instruí-lo melhor. Muito interessante, Rodrigo. Fico alerta aí para você que se enquadra nessa situação. Procure um profissional para te orientar. Rodrigo, outra dúvida que é geral entre as pessoas, o que é malha fina e como se cai nela? A malha fina é muito interessante que, basicamente, quando a Receita Federal faz algum questionamento quanto àquelas informações enviadas para a própria Receita Federal. Ela é muito comum quando é feita alguma digitação errada, ou então quando o contribuinte envia alguma alguma informação que quando a Receita Federal faz o cruzamento de dados, não condiz, não bate com a informação de onde, digamos assim, do outro lado. Suponhamos, você faz um exemplo, uma consulta médica, certo? Nessa consulta médica é uma despesa dedutível, vai descontar da sua base de cálculo do imposto de renda. Essa consulta médica teve um valor de R$ 300. Você lançou na sua declaração R$ 300, certo? No entanto, o profissional no qual te deu o recibo não fez o envio dessa informação para a Receita. Então a Receita vai te questionar. Basicamente ela vai dizer, olha, Rafael, você informou que tem uma despesa dedutível de R$ 300, mas a pessoa na qual você falou que pagou ainda não declarou para a gente que recebeu. Começa aí a notificação. Se porventura não for regularizado, chega até a malha fina, que vai, digamos assim, um processo administrativo junto à Receita Federal mesmo. Entendi, Rodrigo. Eu jurava que a malha fina era quando a pessoa deixava de fazer o imposto de renda quando estava obrigada, mas não tem nada a ver então, né? Não tem. A malha fina não. A malha fina, pelo contrário, são as pessoas que enviaram a declaração. A pessoa só cai na malha fina quando ela enviou essas informações para a Receita Federal. Ok. E o que acontece, né? Já entrei nesse tema. O que acontece se a pessoa é obrigada e não faz a declaração do imposto de renda? Se a pessoa é obrigada e não faz a declaração de imposto de renda, em algum momento o CPF dela vai ficar pendente de regularização, certo?
essa pendência não é uma pendência financeira, ela é uma pendência fiscal. De modo que a pessoa, digamos assim, se ela for pleitear algum capital em alguma instituição financeira, um empréstimo mesmo, pode travar esse tipo de operação, certo? Isso é quando a pessoa não entrega. No entanto, tem também aqueles contribuintes que deixam para depois e precisam de uma comprovação de renda, alguma coisa do tipo, e acabam entregando a declaração após o prazo. Para essa pessoa que entregou depois do prazo, a declaração ela é entregue normal, no entanto, é gerada a multa. Essa multa ela é de 1% ao mês sobre o imposto devido, chegando ao teto máximo de 20% sobre o imposto devido ou um valor mínimo no valor de R$ 165,74, 16574. Entendido, Rodrigo. Rodrigo, para encerrar aqui a nossa entrevista, vou te fazer uma pergunta que também é uma dúvida geral. Só o contador pode fazer o imposto de renda? Não. A declaração de imposto de renda, melhor dizendo, o programa para você fazer a digitação, inserir as informações e enviar as informações para a Receita Federal, é um programa que qualquer cidadão pode baixar. O programa ainda, digamos assim, ele é muito autoexplicativo, né? Realmente ele dá um suporte para que a pessoa venha inserir as informações. No entanto, apesar de ser autoexplicativo, de não ser obrigatório que um profissional contábil envie a declaração, é muito importante que se tenha um acompanhamento de um profissional, porque apesar de ser autoexplicativo, a pessoa que faz a declaração e não está acompanhada por um profissional contábil, não tem um profissional contábil responsável pela declaração, ela, digamos assim, ela tem uma margem maior de cometer algum erro. Ela não teria o critério técnico para mensurar onde vai fazer os lançamentos, apesar de parecer fácil devido à questão do sistema ser muito autoexplicativo. É necessário, sempre a gente passa a instrução de que se faça a declaração com o acompanhamento, ou não se transfira a responsabilidade para um contador ou contadora de sua confiança. Isso é muito importante, até pela questão da malha fina. Às vezes as pessoas caem na malha fina achando que está fazendo a declaração da forma correta, mas por não ter esse acompanhamento acaba tendo um desgaste muito grande com a Receita que pode ser evitado. Digamos assim, é um investimento, eu diria. Concordo, viu, Rodrigo? Vocês, profissionais, estudam, se aprimoram a cada ano, né, para dar o melhor atendimento aí para os clientes. E é muito importante, sim, que a pessoa procure um profissional para auxiliá-la nessa declaração. Falei quem faz o imposto de renda, mas na verdade quem declara, né? Quem pode declarar o imposto de renda, já está corrigida aí a minha fala. Rodrigo, muito obrigado, tá? Sanou diversas dúvidas aqui, a gente agradece muito a sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado a você, a todos da TVC, foi um prazer estar aqui. E este foi o TVC News de hoje, muito obrigado por sua audiência, te espero na próxima edição, tchau!